Hoje, então, nós vamos ver uma implementação do algoritmo de Dijkstra em Python. Então, nesse slide, vocês estão vendo o pseudocódigo do algoritmo de Dijkstra. Esse código já foi discutido. Então, vamos ver como é que eu posso traduzir esse código para Python. Nesse código, nós temos um array L, que, como a gente viu, ele fornece o custo do caminho ótimo para cada vértice do grafo. Então, L de V é o custo do caminho ótimo da raiz até V. Então, essa é uma variável que nós temos. Outra variável é essa matriz de custos, a matriz W. Tá? Essa matriz W, ela está aqui. Então, só para recordar rapidamente, ela tem zeros na diagonal principal. Então, W de xy é igual a zero se x é igual a y, apenas para indicar que o custo de um vértice a si mesmo é zero. E para o caso em que o x é diferente de y, nós temos duas possibilidades. Tá? Então, o W de xy é o peso da aresta de x para y, se ela existe, né? Por exemplo, aqui. A aresta de A para C tem peso 3, então, na matriz de pesos, a linha A, coluna C, vai ter aqui o valor 3, conforme indicado aqui na matriz. E eu vou marcar com infinito se não houver aresta. Por exemplo, não tem aresta de A para D. Então, na linha A, coluna D, eu tenho aqui o valor infinito. Para significar que para ir de A a D em um único passo, em uma única aresta, não é possível. Então, eu marco isso com infinito. Então, no nosso código em Python, a primeira coisa vai ser ler essa matriz de dados aqui. Então, no pseudocódigo, essa leitura não aparece. Então, a primeira coisa que nós vamos ver lá é fazer essa leitura. Tá? Então, eu vou abrir aqui o código em Python para o algoritmo de Dijkstra. Como nós sabemos que vamos usar heap, eu vou importar aqui uma biblioteca de funções para trabalhar com o heap, tá? Que é essa biblioteca heapkey. Ok? Mas isso não tem a ver com a leitura da nossa matriz de dados. E aqui também tem uma função para manipular heap, que não tem na biblioteca, então eu tive que fazer essa função na mão. Eu também não vou comentar ela no momento, tá? Depois, quando chegar o momento oportuno, eu comento essa função aqui. Então, vamos passar aqui para o programa principal. Então, a primeira coisa vai ser ler a matriz de pesos. Eu preciso saber o número de nós e de arestas do digrafo. Então, eu faço isso aqui na primeira linha. Então, N vai ser o número de nós, M vai ser o número de arestas direcionadas. Então, eu vou ler isso na mesma linha. E depois vou converter essa leitura para valores inteiros, que é o padrão do Python. Essa variável nout, ela é a vizinhança de saída de um nó. Tá? Então, olhando aqui no meu pseudocódigo,
a gente precisa da vizinhança de saída de um nó, N-out de V, que é o conjunto de todos os nós para os quais V envia uma aresta direcionada. Então, são os vizinhos de saída, ou a vizinhança de saída, neighborhood out. Por isso que eu chamo a variável aqui de N-out, tá? Então, eu preciso dessa variável, que para cada nó vai ser uma lista. Então, aqui eu estou definindo uma lista vazia para cada nó. São N nós. Então, eu estou definindo aqui N listas vazias. Eu vou ter uma para cada nó. Ok? Então, essa é a maneira do Python de definir um conjunto de listas vazias, que são essas listas de adjacência ou vizinhanças de saída para cada nó. A minha matriz W, lá no meu pseudocódigo, que vai dar o peso das arestas, tá? Aqui no meu código em Python, eu vou chamá-la de custo, para ficar um pouco mais claro. Então, vai ser uma matriz de custo das arestas. Eu também vou usar o infinito. Então, aquele infinito aqui no código em Python, eu vou trocar por um número alto, que aqui no caso eu escolhi 9999. Mas para cada aplicação, esse valor pode mudar. Então, para as aplicações aqui, para os exemplos que eu vou rodar, esse número aí é suficiente. Então, infinito para mim vai ser esse número alto. Tá? Para poder preencher as entradas da matriz. Nessas linhas aqui, eu vou criar a minha matriz de custos antes de ler o peso das arestas. Então, como é que eu estou fazendo isso, né? Eu vou percorrer as linhas com essa variável i. Então, a matriz aqui vai estar no estilo Python, né? Com as linhas começando em 0, índice 0 e terminando no índice n-1. Então, essa é a faixa com n valores. Ela vai de 0 até n-1. Então, a linha 0 vai ser do vértice 0, a linha 1 do vértice 1 e assim por diante, tá? Então, eu começo com uma linha vazia, que é na linha aqui 23 do código. Agora, eu vou percorrer as colunas da mesma forma, na faixa de 0 até n-1. E aí eu faço o seguinte: se o valor da linha for igual ao valor da coluna, eu coloco 0, que é como tem que ser naquela matriz, como nós vimos, né? A diagonal principal dela é toda cheia de zeros. Agora, se o i for diferente de j, eu preciso colocar o custo da aresta ou um valor infinito. Como eu ainda não li as arestas, então eu vou colocar infinito. Vou inicializar tudo com infinito e depois eu escrevo por cima do infinito onde for necessário. Então, aqui na inicialização, eu estou fazendo 0 na diagonal principal e estou colocando infinito em todas as posições fora da diagonal principal. Tá? Aí, quando eu leio as arestas um pouco mais adiante, aí eu escrevo por cima do infinito onde for necessário. E eu faço isso para cada linha, e no final, depois que eu trabalhei e montei a linha,
eu coloco a linha na matriz. O comando append, né, ele acrescenta, né, na variável custo, ele acrescenta essa linha nova. E eu vou fazendo isso para cada linha nova. Então, para a linha 0, eu monto a linha e acrescento na matriz. Na próxima iteração, eu vou para a linha 1, monto a linha 1 e acrescento na matriz, e assim por diante. Então, essa parte do código aqui já foi vista. Agora eu tenho que ler as arestas do digrafo. Eu tenho M arestas. Então, eu vou usar essa variável J, tá? Que vai aí percorrer, fazer M iterações, e aí eu vou lendo as arestas. Então, vamos dar um exemplo aqui embaixo de como é que é a entrada, né? Aqui está um exemplo da entrada de dados. Aqui nessa primeira linha, eu leio o número de nós, que é 5, tá? E o número de arestas, que é 11. E depois eu vou lendo as arestas uma por uma. Então, aqui é a aresta que liga o nó 0 ao nó 1 com o custo 1. Depois, a aresta que vai do nó 0 para o nó 2 com custo 3. Depois, a aresta que vai do nó 0 para o nó 4 com custo 6. E assim por diante. Então, como aqui eu vou ter 11 arestas, então eu tenho aqui 11 linhas. Tá? Aqui eu vou ter 11 linhas onde eu vou ler as 11 arestas, ok? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, para cada linha, eu vou ler a origem da aresta, o destino da aresta e o custo. Como está dito aqui. Origem da aresta, destino da aresta e o custo. Tá? Converto tudo isso para valores inteiros. E como eu sei que a aresta vai de A para B, eu acrescento o B na lista de vizinhos de saída do A. Então, NOut na posição A, né, recebe o nó B. Eu acrescento o B nessa lista de vizinhos de saída do A. Ok? Porque a aresta é de A para B. E, finalmente, eu coloco na matriz que o custo para ir do nó A ao nó B é C, que é o terceiro valor que eu li. Isso vai sobrescrever na matriz custo, vai trocar infinito pelo valor C. Tá? Então, no final dessa leitura das arestas aqui, eu vou ter uma coisa com essa cara, pessoal. Custos onde tem aresta, infinito onde não tem aresta. E 0 na diagonal principal. Então, deu bastante trabalho aqui só para ler a matriz, né? Mas foi necessário. Então, toda essa parte aqui foi só para ler as matrizes. Isso não havia no pseudocódigo. Agora vem essa parte de inicializações. Isso já está no pseudocódigo. Então, voltando um pouquinho para cá, eu preciso desmarcar todos os vértices. Para fazer isso, eu vou usar um array chamado marca, que vai ter N posições, todas elas zeradas. Então, quer dizer que todos os vértices estão desmarcados. Depois, eu vou ter que escolher uma raiz para o algoritmo. Tá? Essa escolha, aqui no código em Python, vai ser o nó 0.
eu vou dizer que a origem de todos os caminhos ótimos é o nó zero. Se você quiser trocar isso, você pode entrar aqui no código e trocar esse zero por um outro nó. Pode ser a origem, pode ser o nó 4, pode ser o nó 3, pode ser qualquer nó. Eu vou arbitrar que é o nó zero. Ok? Eu preciso também, olhando aqui no pseudocódigo, inicializar o array L com 0 para a raiz e com infinito para os outros valores W diferente da raiz. Tá? Eu preciso fazer isso. Então, o que eu faço aqui no pseudocódigo? Eu começo definindo esse array L com todos os valores infinitos. São N posições, todas elas com infinito. E depois, para a raiz escolhida, eu sobrescrevo o valor zero em cima do infinito. Então, aí no caso a raiz é zero, então em L de zero, eu vou sobrescrever aquele valor infinito com o zero. Se a raiz fosse o nó 3, então eu colocaria zero, tá? Na posição L de 3. E assim por diante. Isso é a inicialização do array L, que vai ter os custos dos caminhos ótimos. Tá? Então, até aqui estamos seguindo o pseudocódigo, com algumas pequenas variações. Tem também o pai. O pai da raiz é ninguém, é nulo, e o pai de qualquer nó também é nulo. O pai, a gente sabe que é aquele ponteiro que eu uso para saber de onde veio o caminho ótimo até aquele nó. Isso vai me ajudar a montar a árvore de caminhos mínimos. Ok? Então, o pai de todo mundo é nulo, né? Então, eu vou dizer isso aqui com esse comando aqui embaixo. Ó. Pai é um array com N posições, todas elas marcadas com -1. O -1 para mim vai ser o nulo. Então, se o pai de algum nó for -1, é porque ele ainda não tem pai no algoritmo ou é a raiz. Ok? O que ficou faltando? Ficou faltando inicializar o heap, que vai ser a minha variável D. Então, vamos olhar primeiro para o pseudocódigo. Eu tenho que inserir a raiz no heap D, e depois tenho que inserir todos os nós no heap com a prioridade dele. Bom, no início, a prioridade da raiz é 0 e a prioridade de todos os outros nós é infinito. Então, eu tenho que fazer essas inserções. Então, vamos lá. Eu começo colocando no heap, que vai ser um array, a raiz com prioridade 0. Então, vocês já estão vendo aqui, em Python eu consigo fazer essa atribuição. Cada posição do meu array vai ser uma dupla. É uma dupla formada pelo nó e a prioridade do nó. Só que a prioridade do nó vai vir na frente. Então, aqui é a raiz, que é o nó 0, e a prioridade da raiz, que é 0 também. Tá? Então, no início, o heap só vai ter, com esse comando, uma entrada só, que vai ser a entrada 00. Tá? O par 00. A raiz, que é o nó 0, e a sua prioridade é 0. E para os demais nós? Então, agora eu vou fazer o W percorrer a faixa de 0 até N. E aí, eu pergunto, se o W não for a raiz, lembrando que a raiz pode ser qualquer nó. Aqui eu coloquei o 0, mas pode ser outro nó.
Então, se o W não for a raiz, eu vou inserir no RIP D uma nova entrada composta pelo W e sua prioridade. Aqui está, então, essa entrada. Então, por exemplo, aqui no caso a raiz é 0, né? Então, o nó 1 tem prioridade infinita. Então, eu vou inserir aqui a entrada infinito 1. Tá? No RIP D. Depois o W vai para 2, eu vou inserir a entrada infinito 2, porque o nó 2 tem prioridade infinita. E assim por diante. Então, meu RIP vai ficar nó 0 com prioridade 0, nó 1 com prioridade infinito, nó 2 com prioridade infinito, e assim por diante. É uma lista montada dessa forma. Ok? E aí você vai reparar que eu estou usando uma função de inserção no RIP. Então, aqui vem o nome da biblioteca, ou da classe, né, RIPC. E aqui vem o método associado a essa classe aqui, RIP push. Push é um nome universal para dizer inserção na estrutura de dados, né? Então, eu vou inserir no RIP, tá? Uma entrada, e aqui eu coloco o nome do RIP, né? Que é D, e eu vou inserir essa entrada no RIP, que é uma entrada dupla, nó com a sua prioridade. Ok? Se você quiser entender melhor um pouco isso, eu posso aqui imprimir o RIP, só para você ver como é que ele está na primeira iteração. Posso imprimir também o pai e posso imprimir a raiz, só para você ver como é que ficou a inicialização das variáveis. Então, vamos rodar aqui rapidamente, só para você ver essa inicialização. Deixa eu copiar aqui essa entrada de dados. Vou colocar aqui para o programa ler essa entrada de dados. Então, aqui no início, a minha raiz é 0, o que me interessa são essas 3 linhas aqui, que lá embaixo já é a resposta. A raiz é 0, é o nó 0. Aqui está o meu RIP, uma foto do início do RIP, ó. O nó 0 com prioridade 0, o nó 1 com prioridade infinito, nó 2 com prioridade infinito, nó 3 também, nó 4 também, e os pais de todo mundo igual a -1. Então, se você olhar aqui para o slide, é essa situação aqui. O pai de todo mundo não é ninguém, e aqui está o meu RIP, onde eu não coloquei o nome do nó. O RIP aqui só tem as prioridades, né? 0, infinito, 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 infinito. Mas aqui na minha lista, as entradas são duplas. Tem a prioridade e o nó, que tem aquela prioridade. Prioridade e nó. Prioridade e nó. Tá? Eu implementei dessa forma. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Então, terminamos as inicializações. Se eu começasse a raiz com outro nó, por exemplo, nó 4, vai ser a raiz do algoritmo. Então, e eu rodo,
com a mesma entrada de dados, aí muda, né? Agora, se você olhar aqui... Desculpe, fiz uma coisa errada aqui no código. É a raiz que é 4. Não o L da raiz. Vamos rodar de novo. Agora, de novo, a raiz é 4. Então, o nó que está na raiz do RIP é o nó 4, com prioridade 0. E aqui estão os demais nós, o nó 0, o nó 1, o nó 2 e o nó 3, todos com prioridade infinita, igual a infinito. Então, fazendo uma associação, aqui o nó 0 é o A, porque essa entrada de dados aqui é igual àquele de grafo do exemplo. Então, lá no algoritmo, o nó A é o 0, o B é o 1, C é 2, D é 3 e o E é o nó 4. Tá? Então, acabaram as inicializações. Todas essas inicializações estão aqui nessas linhas. Tá? A gente já percorreu toda essa parte aqui. Agora só falta a gente ir para as iterações propriamente ditas. Aqui eu imprimi o valor inicial de cada variável e agora vem o loop principal do algoritmo, que é esse aqui. Que é bem simples, tá? Que corresponde exatamente a esse loop principal aqui, do nosso pseudocódigo. Então, ele é bem semelhante ao que está aqui no pseudocódigo. Enquanto o RIP não estiver vazio, tá? É o comando enquanto. Então, essa condição de diferente de vazio é o que controla o enquanto. Então, aqui, enquanto o nosso RIP é diferente de lista vazia, vamos lá, então, fazer as iterações. No pseudocódigo, pegar o primeiro elemento do RIP, removê-lo e marcá-lo. Tá? Então, aqui em Python, pegar o primeiro elemento do RIP, remover, isso aqui já remove de uma vez, e marcar. Então, vamos lá. Como é que eu removi do RIP? Eu vou usar esse método RIP pop. O pop também é um nome universal para remoção de estrutura de dados, né? Então, nessa biblioteca, ou nessa classe, eu uso esse método, aqui vem no parâmetro, né, o RIP, que é a variável D. Então, desse RIP D, eu removo a raiz. Mas como o RIP é uma entrada dupla, aqui está o nosso RIP, né, pessoal? Vocês estão vendo que ele é... Cada entrada dele é uma dupla. Então, quando eu removo do RIP, eu vou usar duas variáveis. A primeira variável, pela ordem, pega a prioridade do nó que está na raiz do RIP e o próprio nó, que é o V. Então, no nosso pseudocódigo, é esse nó V aqui. Tá? Só que a minha remoção do RIP, eu tenho que usar duas variáveis para pegar a prioridade e o nó. E vou marcá-lo. Então, em vez de ser 0, ele muda para 1. Ok. Agora vamos percorrer a lista de vizinhos de saída do nó V. No pseudocódigo, para todo vértice W na vizinhança de saída de V que esteja desmarcado, faça. Né? Então, é o que eu faço aqui. Para todo W na lista de vizinhos de saída de V, se ele estiver desmarcado, eu tenho que fazer uma pergunta adicional.
Então, recapitulando, aqui, para saber que ele está desmarcado, eu já coloquei aqui no comando para facilitar a leitura do pseudocódigo. Ou seja, aqui eu estou olhando para os nós desmarcados dessa lista de vizinhos de saída de V. No código em Python, eu percorro a lista toda e me concentro apenas nos que estão desmarcados. Então, se ele estiver desmarcado, eu vou fazer alguma coisa. Tá? Que coisa? Então, eu vou verificar primeiro, no pseudocódigo, se o fato de resolver o V, ou seja, fechar o V, melhora o caminho ótimo do W. Né? Então, se L de V, que é o custo do caminho ótimo até V, mais o custo da aresta de V para W, for menor, estritamente, que o custo do caminho ótimo até W até o momento, então eu vou fazer alguma coisa. É exatamente essa pergunta que eu estou fazendo aqui no código. Se L de V mais custo de V para W menor do que L de W, então eu atualizo o valor de L de W, aqui em Python, atualizo o valor de L de W, eu melhorei o caminho ótimo até W. Depois, eu reposiciono o W no heap, porque a prioridade dele foi alterada. Então, se o L de W diminuiu, o W vai subir no heap. Então, eu tenho que alterar a prioridade de W no heap. Eu vou reposicionar o W no heap, que é exatamente essa função que está aqui em cima. Essa função ela não está na biblioteca, então eu criei essa função para fazer esse trabalho para nós. Essa função faz exatamente o que a gente já aprendeu em estrutura de dados. Se um nó teve a prioridade alterada, no caso diminuída, ele vai ser promovido no heap, ele vai ter que subir. Tá? Se você olhar o heap como uma árvore. Mas se você olhar o heap como um array, aí ele vai ter que descer, ele vai na direção da posição 0. Tá? Depois a gente pode ver. No momento não é necessário saber como é que eu implementei isso. Isso aqui é um balanceamento do heap. E, finalmente, no pseudocódigo, eu vou alterar o pai de W, porque agora, como o V foi responsável por melhorar o caminho ótimo até W, o novo pai de W é V, que é o que eu faço aqui também no pseudocódigo. Então, isso aqui, esse pedaço aqui desse while, pessoal, está muito igual. Então, aqui o núcleo do algoritmo de Dijkstra está muito igual, tanto no pseudocódigo como aqui na implementação em Python. Isso é que é o importante. As inicializações também acho que são tranquilas de entender. E essa parte inicial é todo o trabalho que eu tive para inicializar a matriz. Então, agora a gente já pode rodar o algoritmo. Tá? Aqui eu já fiz uma execução, na verdade. Eu fiz aqui uma execução com raiz 4. Mas vamos fazer inicialmente uma execução com raiz 0 para ficar igual ao exemplo dos slides. Eu vou colocar a raiz em 0 e vou executar. Ok, aqui está a resposta do algoritmo. Eu imprimi os custos dos caminhos ótimos
e os pais, para poder construir a árvore. Então, os custos foram 0, 1, 2, 3, 5. Então, olhando aqui, se a gente fizer a simulação até o final, então você olha para os custos dos caminhos ótimos, realmente deu 0, 1, 2, 3, 5. Tá? E os pais, para a gente poder montar a árvore. Então, o pai de A não é ninguém, o pai de B é o A, que é o nó 0, o pai de C é o B, que é o nó 1, o pai de D é o C, que é o nó 2, e o pai de E é o D, que é o nó 3. Então está aqui. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Está como teria que estar. Tá? E se eu colocar uma outra raiz, vamos ver se está funcionando mesmo. Vamos colocar agora essa raiz 4 para fazer uma coisa um pouco diferente. E vamos rodar. Agora a resposta foi essa. Vamos analisar essa resposta. A raiz é o nó 4. O 4 é o E, que é o último nó. Então, o custo do caminho ótimo até E tem que ser 0 mesmo. Então, isso aqui está correto. E o pai dele tem que ser menos 1. Então, isso aqui também está correto. E com relação ao nó A, então, se a raiz for A, esse aqui for E, perdão, o custo do caminho ótimo de E até A vale 4. Vamos dar uma olhada aqui se é 4 mesmo. O custo do caminho ótimo de E até A tem que valer 4. De fato, se a origem dos caminhos é E, então o caminho ótimo até A, você sai de E até B, até D, você paga 1. Depois sobe por essa aresta de custo 3 e chega até o A, paga 4 no total, 3 mais 1, e não tem caminho melhor do que esse. Então tá ok. Qual seria o caminho ótimo de E, por exemplo, até C? Então eu teria que sair até o nó D, pagaria 1, depois pagaria 3 para chegar até o A, custo acumulado 4. Se eu descer agora direto do A para o C, daria 7, mas eu posso fazer melhor. Eu posso ir do A até o B e do B até o C e pagar só 6. Ficaria 1 mais 3, mais 1 mais 1, daria 6. Então, o caminho ótimo de E até o C tem que custar 6. O C é o nó 2. 0, 1, 2. Então, de fato, está aqui. Ó. O custo do caminho ótimo de E até C é 6. E o pai do C é o nó 1, que é o B. Então, isso está dizendo que o custo do caminho ótimo até C vem de B. E é verdade. O custo do caminho ótimo até C vem do nó B. Tá? Então, depois em casa, vocês vão poder fazer várias raízes aí e verificar a corretude, né, do array L e dos pais, para você poder montar a árvore. Um exercício interessante vai ser, se você conseguir descobrir se existe, né, alguma raiz que leva a uma árvore que não é só um caminho, uma árvore que ramifica. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então, faltou uma última palavrinha sobre essa função alterar prioridade. Bom, isso aqui é o seguinte.
Isso aqui eu vou alterar a prioridade do nó W no HIP D. Eu simplesmente localizo a posição de W no HIP, que são essas 3 primeiras linhas aqui, essas 4 primeiras linhas. Então, eu percorro o meu HIP com essa variável I. E aí eu pergunto se aquela entrada do HIP corresponde ao W. O W é a segunda posição, né? Porque cada entrada do HIP é uma dupla. Tem a posição 0, que é a prioridade, e a posição 1, que é o nó. Então, eu pergunto se naquela entrada aí do HIP, na segunda posição, que é correspondente, que é indexada pelo número 1, corresponde ao nó W. Se for, eu pego essa posição aqui. Então, eu estou só percorrendo o HIP para localizar onde é que o W está no HIP. Aí, o que eu faço? Eu vou, então, nessa posição e troco a entrada. Eu reescrevo o L de W por cima do valor antigo, porque eu tenho que atualizar o HIP. E depois que eu fiz isso, então esse valor L de W é o novo valor que veio dessa atualização aqui, na linha 61. Eu atualizei o L de W, então eu tenho que ir lá no HIP e reescrever, sobrescrever, perdão, o valor L de W por cima, nessa posição pós, que é a posição de W. E depois eu uso um método da biblioteca, que é para alterar o HIP-D da posição pós, que é onde está o W, subindo até a raiz, que está na posição 0. A raiz sempre está na posição 0 do HIP. Então, o W vai ser promovido no HIP. Então, eu uso essa função pronta, esse método pronto dessa classe. Vocês nem precisam saber muito o que está acontecendo aqui, não, tá? Eu fiz isso porque o método que tem nessa biblioteca aí, HIPC, ele precisa da posição do nó dentro do HIP, que é essa posição pós. Então, eu tive que localizar o W no HIP para poder usar o método pronto. Senão, eu teria que fazer meu próprio método. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Alguma dúvida sobre o código, sobre como foi feito? Ok, então se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação.